boa noite. Para você que está assistindo a gravação, fica até o final que você vai gostar. A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Eu vou colocar o tema aqui. Vamos falar disso. Deixa vocês entrarem. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre saúde mental. Então, bora. O que a gente vai aprender hoje, tá? O que a iridologia tem a ver com saúde mental? É isso que a gente vai aprender, tá? Primeiro de tudo, para você que tá aí do outro lado, você vai precisar entender o que é a iridologia e o que é saúde mental. Quando a gente passa a entender isso, a gente vai tentar juntar isso de alguma maneira, tá? Então vamos lá. Para você que tá aí do outro lado, o que é iridologia? Então, de modo simples, é um estudo da íris, é um estudo do olho, né? Quando você tira assim, é um estudo de todas as marcações que existem dentro do olho. Todas essas marcações importam? Sim. Todas essas marcações importam. Por que importa? Vou te explicar, tá? Deixa eu mostrar uma imagem aí pra você do outro lado. Eu vou mostrar a imagem aqui do computador mesmo, tá? Pra que você possa ver. Deixa vocês entrarem, sejam bem-vindos. Ó, quando a gente olha para um olho, a gente vai precisar entender que existe uma ligação que faz as marcas do olho, né? Essa ligação ela é muito importante quando a gente trata a saúde mental. Quando a gente fala de ter saúde mental, quando a gente fala do emocional, quando a gente passa a entender que uma pessoa precisa de saúde mental, tá? Só para você poder ter noção, quando a gente olha para uma pessoa e a gente passa a enxergar ela de acordo com como ela funciona, a gente para de julgar ela. Só que só é possível fazer isso através do olho. Olha como funciona, ó. Eu vou compartilhar aí contigo uma imagem, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui. Ó, dá uma olhada aí. Tá conseguindo ver essa imagem? O que é importante de você ver essa imagem, ó? Aqui tem duas fotinhos de olho, né? Esse fiozinho que liga esse olho, ó, ele liga o olho e ele liga toda a parte física. Esse fiozinho, ele já passa a ligar a coluna e ele liga todas as nossas emoções. Só para você poder ter ideia, olha o fígado aqui, ó. Ele não é ligado desse lado. Por quê? O fígado, ele é um órgão 100% ligado nesse sistema, nessa divisão simpática. Pri, mas que termo estranho, do que você tá falando? Vou te ajudar, tá? Existem essas duas divisões aí dentro de você e dentro de mim. Existe uma parte que cuida da conexão dos órgãos e existe a outra parte que cuida da informação que esses órgãos recebem. Então, um se conecta, o outro só recebe informação. Por que é importante você saber disso? Porque quando a gente fala de ajudar as pessoas a ter saúde mental, a gente precisa pensar na iridologia. Por que a gente precisa pensar na iridologia? Você viu essa imagem? Vamos ver ela de novo para poder ficar claro para você aí do outro lado? Ó. Olha aqui, ó, toda a ligação, ó. Aqui é o olho e, ó, liga a coluna. Ligou a coluna, liga todos os órgãos. Esse fiozinho azul, ele é responsável pelas suas emoções e as emoções do seu paciente. Se você não entende esse processo aqui, você não vai conseguir ajudar o teu paciente. Aí, quando a gente vê a foto de um olho, ó, deixa eu mostrar aqui a foto de um olho para você. Quando a gente vê, por exemplo, a foto desse olho, ó, a gente passa a entender que toda marcação importa. Então, eu vou fazer algumas marcaçõezinhas aqui contigo para que você possa entender isso, tá? A gente vai falar hoje sobre saúde mental. Só que mais importante que fazer essas marcações é você entender algumas coisas. O que é saúde mental? Saúde mental, se a gente for procurar o significado disso, eu até notei porque achei essa frase tão linda, olha só. Saúde mental é quando uma pessoa é capaz de lidar com as exigências da vida
e harmoniza seus desejos, suas ideias, para onde vai, o que você quer fazer. Saúde mental não é suportar problemas. Eu quero muito que você entenda isso. Saúde mental não é estar dentro do problema e eu tô feliz, ai que legal. Não é fazer isso. Saúde mental não é você passar por um problema e não ver solução naquele problema e tentar de alguma forma fingir que não tem um problema. Não é. Para de achar que é isso, porque não é. A saúde mental, ela é muito mais que isso. Ela é o quê? Ela é essa frase. A pessoa que tem saúde mental, ela lida com as exigências que a vida faz dela. Se a vida está exigindo que ela lide com aquele problema, ela vai aprender a lidar. Ela não vai fingir. Ela não é a pessoa que não chora. Porque eu já ouvi, tá? Tem gente que fala assim, essa pessoa não tem zero saúde mental. Eu falei, mas por que ela não tem? Por que você acha isso? Porque ela vive chorando. É? Você acha que uma pessoa que vive se emocionando, ela tem zero saúde mental? É isso que você acha mesmo? Isso não é saúde mental. Isso não tem nada a ver. É o jeito da pessoa, é a personalidade. Desenvolver, ter, adquirir, a saúde mental é sim, é a capacidade de você lidar com os problemas. Não é a capacidade de resolver. Não é. O que isso tem a ver com o olho? Eu vou te mostrar ali o que isso tem a ver com o olho. Por que é importante você saber disso? Primeiro que o mundo sofre por não ter saúde mental. Segundo, você aí do outro lado pode sofrer. Terceiro, se você ajuda uma pessoa e você é da área da saúde, você ajuda essa pessoa, você precisa entender o que é saúde mental, para você parar de exigir do seu paciente ou da pessoa que você atende que ela seja do seu jeito. Que a ideia não é essa. Tá? Então, olha só, vamos lá. Uma pessoa que chora constantemente, ela não tem saúde mental. E se esse for o jeito dela? E se esse for o jeito de ela externa as emoções que ela sente? E se esse for o jeito dela? Você sabe se é o jeito dela? Para você poder saber, por isso que precisa da iridologia. Já já a gente vai fazer essa análise do olho que eu acabei de mostrar, para que você possa entender. Outra coisa. A pessoa é muito fechada, ela não tem saúde mental, ela é muito grossa. Ela é grossa ou ela é sincera? Ela não sabe usar a sinceridade dela ou você fez uma pergunta idiota? Porque às vezes você fez uma pergunta idiota, né? E aí você fez uma pergunta idiota, a pessoa que é racional, ela vai falar assim, o que eu vou responder pra essa pessoa? É melhor eu ser sincera, isso. Outra coisa. Saúde mental é quem diz não o tempo inteiro. Mentira. Não. Às vezes a pessoa que diz não o tempo inteiro é só uma armadura. Ela só tá se protegendo às vezes daquilo. Não significa que ela tem saúde mental. A pessoa que tem saúde mental, novamente eu vou repetir, tá? É a pessoa que é capaz de lidar com todas as exigências que a vida traz para ela. Ela é capaz de desejar, ela é capaz de ter ideias e colocar essas ideias para serem executadas. Ela é capaz de desejar e realizar. Então, a gente conta um segredinho, tá? Você é do outro lado, que tem um desejo, mas não realiza esse desejo, por mais simples que seja, você não tem saúde mental. Não tem. O que isso tem a ver com a iridologia? Será que no olho dá pra gente poder saber se a pessoa tem ou não saúde mental? Dá. Uma fotinho ali. É simples, tá? Eu vou mostrar isso pra você agora na prática, tá bom? Até aqui vocês entenderam o que é saúde mental? Ficou claro aí? Se tem alguém que precisa ouvir disso e você quiser encaminhar essa live, encaminha. Talvez você possa ajudar bastante gente que não tem saúde mental. Tá bom? Vamos entender aqui na prática, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar, né? Vou mostrar a tela. Compartilhar, gente. Tô achando que eu tô no computador, ó. Vamos dar uma olhada aqui nesse olho pra gente poder entender se uma pessoa tem ou não saúde mental. Quando a gente passa a ver esse olho, algumas marcações importam demais, sabe? E aí, quando a gente olha, a gente passa a entender que a pessoa, ela pode ser 880, ela pode ser intensa demais. Ela também pode ser introvertida. E todo mundo achar que ela é expansiva, sabe? Só para você poder ter noção, essas manchas aqui em cima, ó,
influenciam demais a situação emocional dessa pessoa. Essa manchinha também. Essa outra também. Essa aqui também. Ai, prima, são muitas manchas. Cada pontinho desse significa alguma coisa. Mas como a gente tá olhando aqui para a saúde mental, a gente precisa enxergar a pessoa como um todo. Então, o que eu vejo aqui nessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela é introvertida, ela não fala das emoções dela. Ela é fechada para conversar com mulheres. Ela é fechada. Ela é mais aberta a conversar com homens. Ela é muito assanhadinha para conversar com homens. Não. Aqui, ó, a comunicação dela flui melhor com o sexo masculino, por ela ser prática demais. Só que a saúde dessa pessoa mental, ó, tá aqui, ó. Toda essa região, ela é bem comprometida. Por quê? Essa pessoa, exclusivamente, ela precisa de ajuda. Porque o que ela pensa dela não é uma coisa boa. Ela é inteligente, ela é responsável, ela é dedicada, ela é intensa, ela é muito rápida no que ela faz, ela é proativa. Pri, você conseguiu ver tudo isso no olho? Consegui ver. Só que o ponto dessa pessoa é o seguinte: se ela não saber jogar essa intensidade no local certo, ela sempre vai ser mal interpretada. E por que você precisa saber disso? Porque às vezes o seu paciente é um mal interpretado. Talvez o seu paciente chegue pra você e fale assim: ai, a minha intensidade é tão ruim, não posso ser intensa, porque a última vez que eu fui intensa eu fiz isso e isso. Ou a última vez que eu fui intensa a pessoa falou pra eu parar. Por que isso acontece? Porque ela tá no ambiente errado. Ela é aquilo, ela não consegue deixar de ser aquilo, mas ela precisa ser o que as pessoas querem que ela seja. Então isso é ter saúde mental? Não, não é ter saúde mental. A saúde mental, ela não envolve se anular. Ela não envolve ofuscar um desejo ou fingir que você é uma outra pessoa só para poder agradar e manter a paz no ambiente. Não, às vezes o máximo que você vai dizer assim: aqui eu não posso julgar minha intensidade. Aqui eu vou respeitar as pessoas como elas são e a minha intensidade eu vou colocar ela naquele lugar. Viu como dá para saber pelo olho? A foto do olho, ela é capaz de mostrar qual é o lado que a pessoa funciona de forma mais intensa. Então, o emocional de uma pessoa, a saúde mental dela, as emoções, a forma como ela reage na vida, às vezes tem a ver com o jeito dela. Mas o desequilíbrio de lidar com os problemas da vida não é o jeito dela, é o jeito que ela aprendeu com quem ensinou pra ela. Às vezes ela aprendeu com alguém de casa. Às vezes ela aprendeu com pai, com mãe, com vó, com vô. Ela aprendeu com alguém. O jeito que ela lida com os problemas, com as exigências da vida, é o jeito que alguém ensinou pra ela. Porque uma criança, ela não sabe, ela não cresce sabendo lidar com os problemas. Alguém ensina esse jeito pra ela. E aí na fase adulta, ela replica o que foi ensinado quando ela era pequena. Por que é importante você saber disso? Porque quando você for ajudar uma pessoa, se você não sabe disso, você não vai conseguir ajudar ela sem julgar. Vamos voltar de novo para a fotinha desse olho, ó. Quando a gente olha para cá, essa pessoa não fala dos problemas dela. Essa pessoa sofre, teve uma infância difícil. Teve uma infância muito difícil. Ai, Pri, como que você sabe da infância? O olho mostra, só que o ponto não é esse. O ponto é assim, ela não fala disso, ela não quer falar. E por que eu, como profissional, eu vou lá e vou cutucar? Eu não vou cutucar. Eu vou respeitar as emoções dela. É uma pessoa extremamente dedicada e intensa. Quando ela for falar desse assunto, ela vai ser intensa. O que o intenso faz? Ou ele fala muito, ou ele chora muito. E por que eu não posso permitir que a pessoa seja isso? Tem gente que não. Ai, não precisa chorar, não. Tem gente assim, ó, que ela começou a te falar um assunto, aí ela se emocionou. Não, você não vai chorar, né? Você não vai, né? Não, para de chorar. Não, gente, você não faz isso com ninguém. Você não pode fazer isso com alguém. Você não pode. Por que você não pode? Porque é a forma dessa pessoa se expressar. Respeite essa pessoa. Você que tá aqui e quer ajudar as pessoas a terem saúde mental, a terem saúde física, você precisa respeitar o jeito que elas funcionam.
Ai, Pri, a iridologia mostra o jeito que funciona? Mostra, por conta dessa imagem aqui, ó. Vou mostrar ela novamente. Quando a gente passa a entender essa imagem, a gente entende bastante coisa. Que é a imagenzinha que eu mostrei no começo, ó. Ó. Essa imagem, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque aqui, ó, mostra o fiozinho que sai do olho, que é a parte emocional. Essa parte emocional liga toda a coluna e liga os órgãos. Então, se eu tenho uma emoção que eu não falei, eu não verbalizei, o que o corpo dá conta de fazer? Ele manda essa informação e ele entende que é uma comida ruim. Imagina você comer uma comida estragada? É a emoção não falada, a emoção não verbalizada, a emoção não externalizada, ela é uma emoção ruim que faz o quê? Olha ali, ó, dilata a pupila. Vou te mostrar, ó. Você vai ler junto comigo, ó. A emoção ruim, ela pode chegar até dilatar a pupila. Por que ela é capaz de fazer isso, de dilatar a pupila? Porque essa pessoa não colocou pra fora. Não colocou pra fora. Aí ela dilata, essa pessoa fica numa situação que ela fica assim, eu vou fazer o quê? Eu vou correr, eu vou bater, eu vou fazer o quê? Aquela luta ou fuga, sabe? Ela fica desesperada. Só que não fica no olho. Ele desce aqui pro fiozinho. Na hora que desce para esse fiozinho, essa emoção, ela vai para uma vértebra. Pri, o que você tá falando? Você tá falando que a emoção, a coluna é alimentada por as emoções que eu guardo ou que o meu paciente guarda? Exatamente isso, ó. A emoção vem, desce aqui e ela descarrega em um órgão. Então você precisa entender que cada órgão Você precisa entender que cada órgão, ele é responsável por uma emoção. Ele é responsável por uma emoção base. Cada órgão, a tireoide, o pulmão, o coração, o fígado, ele é responsável por uma emoção. Então eu vou dar um exemplo, só um exemplo, combinado? Uma hora eu vou falar mais disso, mas aqui eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva de você aqui. Fiquei com muita raiva, fiquei irritada. E eu não falei. E quando você vê lá, você faz a análise do meu olho, quando você passa a observar meu olho, eu sou a pessoa que precisa verbalizar. Mas eu não verbalizei aquela emoção. Eu guardei, aquela situação aconteceu, eu guardei. Então tá, então o que vai acontecer? Vamos voltar pra cá. A emoção entrou, dilatou minha pupila, dilatou. Ela vai ser armazenada por esse fiozinho. Aí ela vai, ela vai pra cá, ó. Ela vai pra cá. Aqui é a vértebra que cuida do fígado, porque eu tô irritada. Quem armazena essa emoção é o fígado. Ela desce pra cá, ela tem um declínio, ela sobe e descarrega no fígado. Aí você passa a ficar, ou seu paciente passa a ficar com boca amarga, ele fica com a boca com gosto de ferrugem. Ah, e tem uma coisa que dá sempre, tá? É a famosa enxaqueca. Ah, me deu enxaqueca. Ah, me deu enxaqueca. Eu tive uma crise de enxaqueca. A pessoa chega a falar isso pra você. Por que ela teve uma crise de enxaqueca? Exatamente por esse passo a passo. Ela engoliu uma comida estragada. O corpo não deu conta de suportar todo aquele estresse. Você aí do outro lado precisa entender que se o seu paciente ele passa por problemas estressantes ou por uma rotina estressante, é como se ele comesse comida estragada. Ele precisa de saúde mental. A saúde mental não é viver sob estresse. A saúde mental é lidar com o que você deseja, é lidar com as suas ideias, é lidar com o ambiente, não é suportar. A pessoa precisa saber o limite que ela tá suportando aquilo. Ah, o olho é capaz de fazer isso? O olho é capaz de fazer isso. Mas por que o olho é capaz de fazer isso? Porque ele mostra com precisão se o órgão ou não tá marcado. Aí olha só, sabe aquela pessoa que a gente foi avaliar? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, tá? Ó, já eu leio os comentários de vocês, tá? Quando a gente olha de novo esse olho aqui, a gente percebe, a gente já viu alguns pontos desse olho. Mas aí a gente vai ver uma marquinha muito precisa. Ah, mas ela é muito sutil. Ela tá aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ah, ela é muito sutil. Ela é sutil. Só que essa marquinha, ela é o fígado. Essa outra marquinha também, ó. Desculpa aqui, ó.
Essa outra marquinha também. Então, essa pessoa tem 2 marcas aonde mostra que o fígado tá absorvendo muito estresse. Então quer dizer que meu paciente não pode mais viver uma vida estressada? Não. Quer dizer que o seu paciente precisa desenvolver saúde mental. E desenvolver saúde mental não é suportar os problemas. É lidar, é saber o limite. É você desejar em meio ao caos. Não é você se anular, não é você fingir. Não é fingir que tá tudo bem. Não é. Agora, você também não vai sair contando seus problemas pra todo mundo. Também não é assim. Entende como o olho ele é capaz de mostrar se a pessoa tem ou não saúde mental? É muito preciso. É muito. Deixa eu ler os comentários aqui de vocês. Hoje, até dia, acho que atendi, né? Uma paciente, atendi. Uma paciente de crise de enxaqueca e vi que era o fígado. Ela passou por estresse familiar, é isso. E conseguiu ver pelo olho? É isso, responde aqui pra nós. Verdade, eu tinha muita dor de cabeça. É isso. Só que olha só, não é o fato de, por exemplo, eu tenho uma crise de enxaqueca, é fígado. Não, nem sempre. Só que o contrário pode ser sempre verdade. Se eu guardei uma raiva, uma irritação, eu não falei. Eu sou a pessoa que precisa falar. E aí eu guardei e naquele dia eu tive uma crise de enxaqueca. Sim, essa crise é fígado. O contrário não. A enxaqueca pode ter vários motivos, inclusive até problemas de coluna. Mas é interessante a gente entender isso. Então, assim, você precisa entender de uma vez por todas que ter saúde mental, você até fazer uma terapia, tá? Você entender sobre você, você ter um conhecimento sobre você, você fazer uma avaliação de iridologia, você ajudar o seu paciente com a avaliação de iridologia, é capaz de mudar a vida dele. Por quê? Porque ele passa a se enxergar. Então, você que tá aqui, tá aprendendo a iridologia, porque todo dia eu venho trazendo conhecimento. Se só você pegar o conhecimento que tá aqui no Instagram, isso já vai ser ótimo pra você ir do outro lado. Mas fica aqui pra você poder aprender mais. Por quê? Porque se você pega um conteúdo da live que eu acabei de dar agora e você passa a ver as pessoas dessa forma, você vai ver que elas não são irritadinhas, elas não são grossas. Elas são intoxicadas. Elas estão doentes do fígado. Entendeu? Eu estou assim, Pri. Eu acho que eu estou mal do fígado e muita dor de cabeça e mal-estar. Sinto muito, mas precisa cuidar do fígado, né? Pra você poder desenvolver saúde mental. A Su, que falou que atendeu, foi pela íris. Então, olha só, conseguiu ver pela íris. Conseguiu ver pela íris como a pessoa tava. É isso, a iridologia ela é capaz de fazer isso. Ela é tão profunda que ela é capaz de fazer isso. E eu não vou me cansar de dizer que se uma pessoa quiser se tornar um terapeuta ou um profissional da saúde completo, ela precisa da iridologia. Se ela não tiver a iridologia, vai ser muito difícil ela conseguir ajudar o paciente de forma precisa em menos tempo, tá? Me fala se vocês estão me ouvindo, porque aqui começou um barulhinho. Se não tá ouvindo um barulho de vento, me fala aí. Então, assim, ter saúde mental, enquanto vocês vão dizendo, eu vou falando aqui, Ter saúde mental envolve muitas coisas. A saúde mental, ela é muito importante para você poder ter uma vida longa, uma vida tranquila, tá? Olha essa pergunta, E como orientar essa pessoa através da iridologia? Aqui, você vai precisar aprender um passo a passo, tá? Cássia, vai precisar aprender um passo a passo para que você possa direcionar a pessoa. É claro que a gente não vai conseguir simplesmente só falar daquilo para ela. A gente precisa preparar essa pessoa, tá? Você precisa explicar para ela como ela funciona. Você precisa explicar para ela se ela é introvertida ou extrovertida. Você precisa explicar para ela se o fígado dela tá intoxicado, que é o que a Suelen acabou de colocar aqui, que ela fez isso com a paciente, pra gente poder analisar se tudo isso causa enxaqueca. Então, não é assim, é simples, mas assim, tem um passo a passo pra fazer isso, entendeu? É um passo a passo. Porque não tem como você explicar pra uma pessoa
se você não sabe como explicar, assim, melhor. Não tem como você explicar para uma pessoa se você nem sabe o que você tá vendo. É isso. Então, você precisa aprender. A melhor forma de você poder explicar o que tá acontecendo com a pessoa é você entender da iridologia. Porque aqui, se você me fez essa pergunta, você já conseguiu entender a importância de explicar. E por que eu consegui te explicar? Porque eu entendi e eu entendo de iridologia. Então precisa, tá? Quanto mais conhecimento tiver, melhor é. Mas com relação a isso. Agora, assim, ó, o como explicar vai envolver várias nuances, tá, Cássia? A primeira é, essa pessoa fala? Porque você não pode fazer perguntas invasivas para uma pessoa que é introvertida, ela não vai gostar. Ela vai achar que você tá invadindo a privacidade dela. Ai, Pri, mas e agora? Como é que eu descubro se a pessoa é introvertida? A foto do olho, como a gente acabou de ver ali. A foto do olho é capaz de fazer isso. Agora, você pode fazer perguntas mais abertas para uma pessoa que ela é extrovertida. Ela vai querer contar histórias, situações. Ai, Pri, mas não dá pra fazer isso só perguntando? Não, porque as pessoas enganam, né? Às vezes um introvertido, ele foi criado tão bem com o extrovertido que ele se comporta como assim, mas na verdade ele não é. E talvez você possa até se confundir, que uma pessoa que fala muito, ela é extrovertida quando na realidade não é. Eu sempre vou usar o exemplo do Silvio Santos, sempre. O maior comunicador do Brasil, mas a pessoa mais reservada que tinha. Ninguém sabia quase nada do Silvio Santos. Quando ele faleceu, a gente viu claramente que quase não tinha vídeo dele falando com as pessoas sobre ele. Quase não tinha, era muito raro. E se tinha, era vídeos antigos. Por quê? Era uma pessoa reservada, era uma pessoa introspectiva, mas era um ótimo comunicador, então essas coisas não se misturam. Por isso que entender da saúde mental vai ajudar o paciente. Porque quando você passa a entender que saúde mental não tem nada a ver com falar de problemas, e sim lidar com você mesmo, lidar com a expectativa que a pessoa tem da vida, lidar com os desejos dela, lidar para onde a vida dela vai, aí você para de julgar e você fala assim, não, essa pessoa, ela realmente tem saúde mental. E quantas pessoas acham que não tem saúde mental quando na realidade tem? E quantas acham que tem e na realidade não tem? Então não confunda isso, tá? Ajude mesmo a pessoa que tá aí do outro lado para que você possa equilibrar ela. Agora, em alguns casos da saúde mental, é importante eu dizer, tá? Quando a gente olha a foto desse olho aqui, deixa eu voltar aqui pra foto desse olho pra gente poder conversar sobre isso. Eu vou mostrar aqui uma imagem que eu acho que é importante. Ó, quando a gente... Ó, é o mesmo olho, só que não é o mesmo olho, né? É o outro lado do olho, ó. Quando a gente olha... Ó, esse é o outro olho. Quando a gente vê toda a saúde mental que essa pessoa tem, então, algumas marcas importam demais, sabe? Todos esses risquinhos, eles querem me dizer alguma coisa sobre a saúde mental, como essa pessoa vê a vida. Então, é importante a gente passar a entender a pessoa de como ela é, pra gente poder parar de julgar. Essa pessoa, por exemplo, ela tem muita dificuldade de concentração. É a mesma. Ó, a mesma pessoa que tá com raiva, que tinha enxaqueca, que é a foto do outro olho, ela tá com dificuldade de se concentrar. Ela tá com dificuldade de manter a calma. Então, imagina, se é uma mulher, imagina a TPM dessa mulher. Aí você vai esperar que a TPM dessa mulher fique tranquila? Não, ela vai jogar tudo pra fora, ela tá descontrolada. Então, assim, precisa ajudar a pessoa na raiz do problema. Precisa ajudar a pessoa no que você tá vendo. A gente tem que parar de tratar as pessoas como a gente acha que tem que ser. A gente tem que ter certeza. A iridologia dá certeza de como as pessoas são. Porque é algo que não muda, se ela é reservada, se ela não é, se ela tem dificuldade disso, daquilo. E aí a gente passa a entender melhor esse mapa aqui, ó. Esse mapa a gente passa a entender que quando a informação vem, ela comunica com todos os outros órgãos. Pri, uma pessoa que tem problemas aqui por conta de uma raiva, de um estresse que passou, ela vai ter problema de coluna? Ela pode ter problema de coluna na vértebra que é responsável pelo fígado. Ela pode sim ter problema. E aí isso é importante porque isso pode sobrecarregar tanto que o fígado pode esquentar. O fígado esquentando, ele afeta os órgãos de baixo e os órgãos de cima dele. E aí, olha a importância de você saber disso.
Ficou claro que ter uma saúde mental também envolve ter uma saúde física, mas envolve, não é fingir as emoções, não é desabafar as emoções, e sim aprender a lidar como a pessoa é. Ficou claro isso? E agora, se vocês tiverem dúvida, vocês podem dizer aí que eu vou ajudar vocês, tá? Teve uma pergunta assim aqui, Pri, as emoções, elas podem causar câncer? Vou explicar isso, tá? As emoções, elas podem contribuir para esse corpo ficar doente mais rápido. Então, toda pessoa que teve câncer, ela já tinha uma predisposição a ter câncer. Ela já tinha. Ou era de genética, ou era de mau comportamento alimentar, ou mau comportamento de ambiente, que às vezes vive num ambiente intoxicado. Ela já tinha uma predisposição a ter câncer. O que o estresse faz? O que as emoções fazem? As emoções não tratadas, absorvidas, que é o que faz ali, elas impulsionam aquela doença que tá ali. Por quê? Acabei de explicar. Essa emoção que ela veio de fora e essa pessoa não conseguiu lidar com essa emoção esquenta os órgãos. E aí algo muito quente dentro de nós, o pâncreas ficou muito quente, o intestino ficou muito quente, fígado ficou muito quente. O que acontece? Eles adoecem, porque a gente tem que manter uma temperatura ideal dentro do nosso corpo, tá? Então, acelera, tá? Então, Pri, você tá dizendo então que a pessoa que tem câncer e faz, um exemplo, terapia, ela tem grandes chances de melhorar? Ela tem grandes chances, mas se ela não cuidar do físico, não adianta nada, tá? Nem tudo é 100% emocional. Às vezes a raiz é emocional, mas não é 100% emocional, tá? Ela já tinha uma predisposição e aí o estresse piorou essa predisposição. O estresse, ele acelera tudo que a pessoa tem de ruim. Tudo. Teve, na época da pandemia, teve uma paciente minha que falou assim, Pri, eu discuti com meu marido, no outro dia eu peguei Covid. Eu não tinha pegado Covid 1 ano. Depois, tem alguma coisa a ver? Eu falei, claro que tem. A sua imunidade já estava baixa. Você até que estava tendo contato com as pessoas com Covid, mas não pegava. A partir do momento que você teve um aumento desse estresse, ele baixou a sua imunidade. Baixou a sua imunidade e você ficou propensa a pegar isso. Podia ter pegado qualquer outra coisa, mas ela pegou Covid. Porque o ambiente que tava ali tinha Covid, tá? Então, o que eu deixo aqui pra você poder pensar, tá? Eu quero muito que você entenda que nem tudo é emocional e nem tudo é físico. Nem tudo é emocional, nem tudo... Você vai ouvir eu falar demais essa frase. E outra coisa, se você só trata o emocional das pessoas, você tá errando. Se você só trata o físico das pessoas, você também tá errando. A gente precisa se tornar profissionais completos. O profissional completo, ele une o físico com o emocional. Não dá pra separar mais. Não dá. Eu não tô dizendo que você tem que virar psicólogo, tá? Eu tô dizendo que você, pelo menos, precisa entender, igual eu mostrei ali, com uma fotinho de olho, com a iridologia, o que você tem que direcionar o seu paciente a fazer. Se você não é capaz de direcionar isso, então você vai falhar no seu atendimento. Você vai falhar em ajudar esse paciente de forma completa. E às vezes a falha não é assim na primeira sessão, é com o tempo, né? Então, analise isso, né? Será que eu que tô ajudando as pessoas, será que eu preciso de um pouco mais de conhecimento? Será que eu preciso? Porque se essa for a questão, você pode continuar aqui no perfil, que aqui o meu objetivo é te ajudar. Porque é através da íris que a gente consegue identificar o que está acontecendo com a pessoa, a gente consegue prevenir, a gente consegue tratar a raiz do problema, se é físico ou se é emocional, como eu mostrei ali, se a pessoa tem saúde mental ou não, tá bom? Eu vou dar um minutinho aqui pra você poder perguntar, se você quiser perguntar. Se você não quiser perguntar aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories, que aí você pode ir lá perguntar, faz a pergunta que você quiser que eu vou responder, tá bom? É isso? Então eu vou deixar aqui, tá? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos stories, que aí você pode perguntar, tá bom?
A live também vai ficar salva. Obrigada pela sua presença aqui, tá? Obrigada. Qualquer coisa eu tô à disposição. Vou deixar a caixinha lá. Todos os dias eu deixo uma caixinha de pergunta para que você possa perguntar o que você quiser, tá bom? Obrigada por estar comigo. Obrigada por mais uma live. Depois eu vou informar mais aqui lives que a gente vai fazer, que a gente vai fazer mais aulas aqui, para poder te ajudar aí do outro lado, tá bom? Ó, um beijo para você aí do outro lado, um abraço, você se cuida. Boa noite e a gente se vê lá nos stories. Tchau!